E aí, tudo bem? Que a paz esteja com cada um de nós. Bom, hoje a gente vai mergulhar numa reflexão. E que reflexão? Direto do livro de Números. O tema dessa semana, olha, é forte, é real. Deserto, rebeldia e misericórdia. É uma história de muito tempo atrás, mas que parece que foi escrita para falar das batalhas que a nossa geração está enfrentando hoje. Para começar, saca só essa frase, que vai direto na veia. O coração, quando está dominado pelo medo, a escolha dele é sempre voltar atrás. E é impressionante o poder que o medo tem, né? Ele não só trava a gente, como ele fica ali sussurrando uma mentira bem perigosa, a de que é melhor voltar para o que a gente já conhece, sabe? Mesmo que esse lugar conhecido seja uma prisão. Ele diz que é melhor isso do que avançar para o desconhecido, para a promessa de Deus. Então vamos lá. Vamos entrar nessa cena. Imagina só, a gente está lá em Números capítulo 14. O povo de Deus está ali, na fronteira da Terra Prometida. Os espias acabaram de voltar com um relatório. E a reação da galera a esse relatório, nossa, essa reação vai definir o destino de todo mundo. Aqui assim, a maioria dos espias só conseguiu focar nos gigantes, nas muralhas gigantescas, enfim, no tamanho do problema. E aí qual foi o resultado? A dúvida se espalhou que nem um vírus. Pensa bem, aquele povo que viu o Mar Vermelho se abrir, que comeu o maná que caía do céu, de repente parece que deu um branco, sabe? Esqueceram de tudo. E o que nasceu no coração deles foi uma vontade doida de voltar para o Egito, voltar para a escravidão. A incredulidade virou, na prática, uma rebelião total contra Deus. E é exatamente aqui que a história se divide em duas. Pensa só, a realidade era uma só, mas as perspectivas eram completamente opostas. É aquele confronto clássico, né? Aquela escolha que no fundo a gente precisa fazer todo santo dia. Ou a gente vive guiado pelo medo, ou a gente caminha movido pela fé. Olha só o contraste nisso aqui. É impressionante. De um lado, a gente tem a maioria com o coração totalmente afogado no medo, só enxergando o tamanho do gigante. Aí do outro lado, a gente tem Josué e Caleb. Eles viram os mesmíssimos gigantes, tá? Só que o foco deles estava em outra coisa, no tamanho do Deus deles. E aí, cheios do espírito de coragem, eles se levantam no meio de todo mundo e falam: gente, o Senhor é mais do que suficiente. E isso, pessoal, revela pra gente o que é fé de verdade. Fé não é ser um otimista cego, sabe? Ficar fingindo que os problemas não existem. Não, não. A fé enxerga, e muito bem, os gigantes e as muralhas. A diferença é que a fé escolhe, ela decide declarar que o poder de Deus é infinitamente, mas infinitamente maior que qualquer um desses obstáculos. Ok, mas e aí? O que essa história tem a ver com a gente hoje, na nossa caminhada? É que o deserto, ele não é só um lugar lá no mapa de milhares de anos atrás. O deserto, antes de mais nada, é como um espelho da nossa alma. E essa é a pergunta que fica, né? A pergunta central. Diante dos desafios que a gente enfrenta, sei lá, a pressão da faculdade, a ansiedade sobre o futuro, as tretas nos relacionamentos, qual relatório a gente tem ouvido mais alto? O relatório do medo, que só mostra os gigantes, ou o relatório da fé, que aponta para Deus? Pois é, a real é que esse cenário se repete na nossa vida o tempo todo. Em Cristo a gente foi liberto para avançar, para crescer, para conquistar. Mas fala sério, a tentação de voltar atrás está sempre batendo na porta, né? Voltar para uns hábitos velhos, para aquela zona de conforto que, no fundo, a gente sabe que é uma prisão. Essa imagem resume a essência de tudo. Os momentos de deserto na nossa vida, sabe? Eles têm um propósito muito profundo. Eles vêm para revelar o que de verdade está governando o nosso coração. E quando isso é revelado, a gente fica de frente com uma escolha que não dá para fugir. Ou a gente confia de verdade em Deus, ou a gente se entrega para o medo. Não tem meio termo. Beleza, mas como a gente transforma toda essa reflexão em algo prático? Vamos agora para a aplicação, para um passo que pode de verdade mudar a direção não só da nossa semana, mas da nossa vida. Agora vamos parar um pouquinho e refletir com sinceridade. Como tem sido a jornada ultimamente? De avanço pela fé mesmo com as lutas? Ou o desejo de voltar atrás tem falado mais alto? Será que o medo tem conseguido enfraquecer a confiança no poder e na presença de Deus? E aqui está o desafio prático, porque fé sem ação não funciona. A proposta é: dê um passo de fé hoje. Só um. Não precisa ser um salto gigante. Pode ser um passo pequeno. Talvez aquela oração sincera que o medo estava bloqueando, ou uma decisão de santidade que estava sendo adiada, ou simplesmente o ato de confiar quando tudo em volta grita ao contrário. Dê esse passo, por menor que pareça, confiando que Deus está aí, bem do lado. E para a gente fechar, vamos nos conectar em oração. Vamos buscar em Deus aquela coragem que sozinhos a gente sabe que não tem.
Vamos orar juntos se você sentir no coração. Senhor, me livra de um coração incrédulo e rebelde. Me dá fé para confiar em Ti e coragem para avançar, sem ficar olhando para trás. Amém? Olha, a história do povo de Israel no deserto deixa uma lição muito clara para a gente. A incredulidade faz a gente andar em círculos, sempre no mesmo lugar. Mas a fé, mesmo que pequena, move a gente para frente, na direção das promessas de Deus. Então, a pergunta que fica no ar, para ecoar aí dentro, é essa. E agora? Para onde a fé vai levar cada um de nós?